Oi, bom dia. Seguimos hoje com o nosso devocional da manhã do dia 7 de janeiro, né? Seguimos com o devocional de Charles Spurgeon. Hoje esse devocional é muito bonito, é cristocêntrico e tá com referência lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21 e diz: Portanto, para mim, o viver é Cristo. Charles começa a sua reflexão dizendo: o cristão nem sempre vive para Cristo. Ele começa a fazê-lo porque o Espírito Santo de Deus o convence do seu pecado. E quando pela graça é levado a ver a morte do Salvador como remissão de sua culpa, a partir desse instante, seu novo nascimento celestial, o homem começa a viver para Cristo. Para os cristãos, Jesus é a pérola de enorme valor com quem estamos dispostos a compartilhar tudo o que temos. O Mestre ganhou nosso amor de tal forma que nosso coração pula apenas por ele. Por sua glória viveremos e morreremos em defesa do Evangelho. Ele é o padrão de nossa vida e o modelo a partir do qual devemos esculpir o nosso caráter. A palavra de Paulo significa muito mais do que muitos homens pensam. Elas indicam que o objetivo e a finalidade de sua vida era Cristo, ou seja, que a vida de Paulo era Jesus. Nas palavras de um santo da antiguidade, ele comia, bebia, dormia a vida eterna. O tempo inteiro. O viver e o morrer era de Cristo. E às vezes a gente foca em outras coisas da nossa vida aqui, como se a nossa vida aqui tivesse muito mais valor do que nossa vida lá. Porque a gente esquece que nós somos almas em um corpo e não um corpo com alma. Então, eu sempre digo que em todas as religiões existe o consenso de que nossas almas são eternas. Mas muitas vezes a gente esquece disso e acaba focando neste mundo aqui, sendo que nós não somos desse mundo, né? Então, realmente precisamos diariamente nos lembrar de que nosso viver é Cristo. E não só naquele momento de paixão, mas todos os dias. Então, acho que devocionar realmente é um propósito muito maravilhoso pra gente, né? Refletir, né? Meditar na palavra dia e noite, para que a gente não se perca. Porque nós somos muito instáveis. Enfim, ele segue dizendo: Jesus é a sua respiração, a alma da sua alma, o coração do seu coração, a vida de sua vida. Como um cristão, você pode dizer que vive dessa maneira? Pode falar honestamente para você mesmo que você vive Cristo? Seus negócios, você está realmente realizando por Cristo? Não são feitos por engrandecimento pessoal ou por vantagem familiar? Você pergunta: então, a razão principal é essa para um cristão? E a resposta é. Ele professa viver para Cristo. Como pode viver para outro objetivo sem cometer adultério espiritual? Há muitos que vivem em princípios de alguma maneira, mas quem pode ousar dizer que viveu totalmente para Cristo, como o apóstolo fez? Às vezes a gente vive uma vida muito correta, alinhada com o que é bom, o que é virtuoso. No entanto, às vezes a gente não vive com foco em Cristo, com o propósito de que tudo na nossa vida, o nosso beber, o nosso vestir, o nosso comer, o nosso deitar e levantar, nosso trabalho, tudo que fazemos pelos outros, seja pensando em Cristo, por Cristo e para Cristo. Porque a gente é muito instável. Tô falando por mim. Tá? No entanto, isso por si só é a verdade da vida de um cristão. Sua origem, seu sustento, seu jeito de ser, seu fim, seu tudo reunido em um nome: Jesus Cristo. Senhor, aceite-me. Aqui me apresento orando por viver apenas em Ti e para Ti. Deixe-me ser o novilho que se coloca entre o arado e o altar, para trabalhar ou para ser sacrificado. E permita que meu lema seja: pronto para qualquer um deles. É muito difícil, meu Deus. Eu quero sempre ressaltar aqui pra vocês, gente. Eu trago esses devocionais não porque eu sou um ser evoluído, mas porque eu quero evoluir, sabe? E eu confesso o tempo inteiro que não é fácil ser como Cristo. Não é fácil se pôr como sacrifício. Não é fácil não pensar só em nós mesmos. Nós somos naturalmente egoístas, nascemos egoístas. A gente não pensa se a nossa mãe tá cansada, a gente quer se alimentar. Então a gente chora a madrugada inteira pedindo peito e colo. Nascemos pensando só na gente, a gente não tá pensando em ninguém o tempo inteiro. Então, a transformação de Cristo em nós é deixarmos a natureza, né? O tal do instinto de sobrevivência. Que sejamos para Cristo e por Cristo sempre. E não é fácil. Eu reconheço. Por mim mesma que não é fácil. Mas que a gente busque essa força em Deus, no Espírito Santo e em oração. Porque talvez assim nós consigamos vencer a nossa carne, vencer esse desafio que é sermos como Cristo.
Amém? Vamos orar? Hoje o devocional foi um pouco mais rapidinho, né? Esse devocional. Mas é profundo. Então, fechamos os nossos olhos e oremos. Senhor Deus, eu reconheço, Pai, o quão falha eu sou, o quão pequena eu sou. E o quanto que eu preciso de Ti, Senhor. Eu reconheço que eu não sou como Paulo o tempo inteiro, Deus. E eu quero ser. Minha alma é sedenta por Ti, Deus. Não há nada nesse mundo que satisfaça a minha alma, a não ser o Senhor. Então eu sei do que eu preciso, do que minha alma tem fome e sede. E eu reconheço que a minha carne entra em conflito com ela. E às vezes eu penso mais em mim do que em Ti. E muitas vezes eu penso mais em meu sustento para o meu benefício. Que eu penso mais em meu ego, em provar as coisas às pessoas. E que isso não seja o meu padrão. Que eu transforme meu padrão e a minha mente para Ti. Deus, eu reconheço a minha dificuldade, então, por favor, socorre, Pai. Socorre a tua filha, dá a ela mais fé. Socorre os teus filhos, dá a nós mais fé. Que sejamos mais disciplinados e obedientes. Que a tua palavra queime em nossos corações. Nos dá força para nos mantermos firmes, mesmo quando for difícil, Pai. E que o Senhor não nos abandone, porque tudo que nós temos é o Senhor. Amém, amém? Um bom dia para vocês e até o próximo devocional.